O filme O Agente Secreto, que mostra os horrores protagonizados pela ditadura militar no Brasil, fez história ao conquistar 2 prêmios numa mesma edição do Globo de Ouro. O longa de Kleber Mendonça Filho venceu o prêmio de melhor filme de língua não inglesa e o ator baiano Wagner Moura conquistou a estatueta. Há 10 anos, o Brasil deu uma virada para a direita. Esse momento acabou. O ex-presidente agora está preso. Ele foi irresponsável de forma épica em não liderar o país. E o ator baiano Wagner Moura conquistou a estatueta de melhor ator em filme de drama. Essa foi a segunda edição consecutiva em que o Brasil brilhou no Globo de Ouro. Em 2025, o prêmio de melhor atriz em filme de drama foi para Fernanda Torres, pelo filme Ainda Estou Aqui, que também trata da ditadura militar. O Agente Secreto é ambientado no Recife dos anos 70 e explora elementos próprios da cidade, como o carnaval, as lendas urbanas, os cinemas de rua e a universidade pública. A trama é marcada por tensão psicológica, ambiguidade moral e críticas às estruturas de poder. Elementos que dialogam com a tradição do diretor e ajudaram a projetar o filme como um dos títulos mais celebrados da temporada internacional de prêmios. É um filme de memória ou a falta dela, como também declarou Wagner Moura ao receber esse prêmio. Com as 2 estatuetas no Globo de Ouro, o Agente Secreto se credencia para ser um forte concorrente ao Oscar, que acontece no dia 15 de março, também em Los Angeles. Terça-feira, 13 de janeiro de 2026. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, tá começando mais um videocast em detalhes. Aqui de segunda a sexta-feira, a gente sempre avalia uma temática ou uma notícia importante do momento. Essa realmente é a notícia do momento. Aliás, que notícia boa, que semana boa para ser brasileiro, né, Duda Leite, que é o meu convidado, apresentador do CineCL, jornalista, cineasta, curador. Um prazer te receber, Duda. Oi, Gabi, o prazer é meu e realmente essa semana tá ótimo ser brasileiro, né? Como diria nossa amiga Fernanda Torres, a vida presta, A vida né? presta, Então, exatamente. Aliás, que referência ótima para essa semana, já que a gente vai falar sobre Globo de Ouro. Excelente, Duda. Eu estou muito feliz em conversar com você aqui. Aliás, fazer essa observação, falei aqui do CineCL, porque toda semana a gente tem esse espaço reservado no ICL para ressaltar a cultura também, os documentários que nós no ICL temos na nossa plataforma. Toda semana o Duda conversa, entrevista alguém sobre o documentário. Então, a gente tem como premissa também no ICL valorizar a cultura. Duda, estou muito feliz de te receber. Dito isso, para quem estava fora do planeta, quero retomar aqui que O Agente Secreto agora está na prateleira de melhor filme em língua não inglesa de 2026 e o Wagner Moura como melhor ator em drama no Globo de Ouro, então, agora deste ano. Começar essa conversa da maneira mais objetiva possível, porque eu quero ouvir a sua análise sobre como isso nos impacta aqui no Brasil, de que maneira para a nossa indústria do cinema, politicamente. Depois a gente pode conversar mais com um recorte sobre isso, porque é um filme muito político. E também os atores, a direção, todos envolvidos no filme têm um discurso muito político. Mas, para além disso, o que você achou do filme? O que isso também pavimenta de caminho para o Oscar? Porque temos a lista dos concorrentes que deve sair logo mais, né? Dia 22 de janeiro. exatamente, Gabi. Então, dia 22 saberemos se o Brasil terá chances, né, de repetir um feito, quer dizer, de ter a chance de fazer de ter um feito inédito, né, que é ter 2 Oscars na sequência, né, para o Brasil, que vai ser uma coisa inédita na história. O ano passado, né, o Ainda Estou Aqui ganhou o Oscar
foi o primeiro filme a ganhar o Oscar, então foi um feito já incrível. Sobre o Agente Secreto, exatamente, eu acho interessante que tanto o Agente Secreto quanto o Ainda Estou Aqui são dois filmes que tratam do mesmo tema, né, de certa forma, a ditadura, né, só que com pontos de vista bastante diferentes, né? O Ainda Estou Aqui tratava de uma forma muito mais direta, enquanto o Agente Secreto trata, curiosamente, de uma forma indireta, né? É um filme bastante político, como você falou, com certeza, inclusive o Kleber, né, é uma figura totalmente política, e o Wagner Moura também, inclusive, eu acredito que por isso que eles têm essa amizade tão forte, né? Mas o que eu acho interessante no Agente Secreto é que ele trata de uma forma menos direta, como eu falei, né? Então, na verdade, eu acho que o filme, ele mostra a sensação de como era viver no Brasil durante a ditadura em 1977, no Recife, né? Então, é muito interessante, porque, apesar do filme não tratar diretamente do tema, ele te dá uma sensação muito grande de como era viver naquela época, né? Eu já tinha nascido, mas era muito jovem, mas eu me lembro da sensação mesmo, assim, de você estar sendo observado, enfim, tem aquele clima, tinha um clima de repressão grande no ar, né? Apesar de não ser uma coisa, como eu falei, o filme não trata isso de forma direta, né, assim como era no Ainda Estou Aqui. Então, a única questão que eu tenho, uma queixa, digamos assim, para a direção do Golden Globe, foi que na hora do discurso do Kleber, eles soltaram a música, né? E foi o único momento que eles soltaram a música na cerimônia de ontem. Isso eu achei meio chato. Por que eles fizeram isso, né? Enfim. Verdade, é verdade. Uma boa observação que você fez aí na hora. A emoção foi tanta que, assim, nem a música, assim, nada parece que tava ali. Mas teve isso, aconteceu mesmo, assim. Eu lembro que na hora, assim, nem chegou a me causar um estranhamento. Mas é um filme com marcações regionais também muito fortes. Tem ali a Praça do Sebo, o Cinema São Luís, tem o Carnaval, tem as lendas também, que são muito urbanas da cidade, né? A lenda da Pena Cabeluda, tem a Gata de Duas Cabeças também, a Carminha, que ganhou até um prêmio também no Festival de Cinema de Nova York. Até foi agora, Sim. no começo de janeiro também. Então é muito interessante que ele traz elementos que são muito ficcionais para falar de questões de memória da ditadura, então que são muito reais, são marcas muito profundas, muito dolorosas também da nossa história, mas que não podem ser apagadas. Então tem diversos elementos ali, até muita gente faz uma comparação e eu quero ouvir, claro, de você muito mais isso, mas acho que são filmes que não podem ser comparados, né? Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto são filmes completamente diferentes. O Agente Secreto parece que ele tem um painel ali com vários elementos e muita gente diz, são vários fios na história. Mas, gente, para mim, aquelas 3 horas dentro do cinema passaram de uma maneira, assim, muito orgânica, extremamente prazeroso assistir esse filme. E os elementos também se juntam e a narrativa flui muito bem. Com certeza. Não, eu concordo. Eu acho que eu falei do Ainda Estou Aqui porque não tem como a gente... São filmes muito diferentes entre si, como você está totalmente correta, mas a questão da ditadura está presente nos dois filmes e, lógico, agora, né, os dois filmes indicados, então, quer dizer, o Agente Secreto ainda não indicado ao Oscar, mas eu acredito que vai ser, com certeza. Mas sim, são filmes total, né? Vamos fazer a transmissão, enfim. Total. E passando o santinho da Fernanda Torres também, né? Que você viu que ontem eles estavam entregando no tapete vermelho e funcionou, né? Mas enfim, comparando os filmes, né? Você tem razão, não dá, são filmes difíceis de ser comparados porque o Ainda Estou Aqui é um filme muito intimista, né? Uma história, né, da Eunice Paiva, então um filme baseado, claro, numa história verídica, enquanto o filme do Kleber é um roteiro original dele, super bem construído. Eu entendo essa crítica das pessoas que falam que tem fios soltos, mas eu particularmente gosto de filmes que têm fios soltos, e eu acho que, no final das contas, ele cria um painel, né, sobre a época onde o filme se passa, e tem personagens tão interessantes que, mesmo que talvez
não, como se fala, não, a ação, assim, as cenas, não necessariamente todas as cenas encadeiam uma ação, né? Tem uma ação e reação na sequência, mas são cenas que criam esse painel. Por exemplo, eu estou pensando na cena com o Udo Kier, o ator alemão que infelizmente faleceu no início de janeiro. Aliás, desculpa, em dezembro. É uma cena muito boa, né? Que ele é um imigrante alemão e o delegado vai lá se mostrar para as outras pessoas como se ele fosse um representante, né, do exército nazista, enquanto na verdade ele era uma vítima, né? É uma cena muito forte, dando um pouco spoiler para quem não viu, mas todo mundo já deveria ter visto o filme. Então, o que eu quero dizer é que, assim, eu acho que é um filme que é um filme bastante cinematográfico também, né? O Kleber filma em Panavision, então o filme tem também uma cara dos anos 70, né? É um filme muito sensorial, você pode sentir quase que o cheiro das coisas, né? Você falou de Recife, também é uma presença super, né, forte no filme. Inclusive, o Kleber falou que o Agente Secreto veio de dois pontos, né? O título, né, que ele queria fazer um filme chamado Agente Secreto antes de saber qual seria a história, que é uma coisa que eu acho curiosa. E outra, ele também pegou bastante informações que ele acabou acumulando durante o processo do Retratos Fantasmas, né, que foi o filme anterior dele, que também é sobre o centro de Recife, né, principalmente sobre os cinemas. Como você disse, o cinema São Luís é um personagem muito importante no Agente Secreto e no Retratos Fantasmas, né? Então, essas são referências que são muito boas, assim, de ter em mente. Enfim, o Kleber tem esse espírito... A mãe dele era professora de história, então ele tem esse espírito também um pouco de arquivista, né? Então, tem as cenas dele no arquivo, tanto no Retratos Fantasmas quanto no Agente Secreto, né? E a memória, né? Um filme sobre memória. Nossa, excelente isso. E tem alguns momentos ali que são absolutamente tem um humor muito irônico também, assim, refinado. Você falou de São Luís, tem um momento que o Wagner vai até a janela e tem Recife nos anos 70, mas se você for hoje ao cinema, também você vai viver essa mesma sensação. Então tem umas referências que são muito poéticas, de fato. Por outro lado, tem um fio condutor, não quero dar muito spoiler, então vou fazer um alerta aqui para quem tá, mas vocês têm que assistir. Mas tem uma referência ali a um filme americano ao longo daquele momento para demarcar o período, que é Tubarão. Tem as cenas do presente, que são as pesquisadoras que estão ouvindo essas fitas, que estão lendo os documentos históricos, tudo isso. E tem até uma referência muito clara num dado momento do filme ao caso Miguel, pelo menos para mim, que foi o momento ali que o filho da empregada doméstica, a patroa deixa a criança sozinha e ele cai de um prédio, que é um caso bastante que marcou muito a nossa história também. Então, são vários. A dona Sebastiana é uma tia que, para quem é pernambucano, tem família pernambucana como eu, que é um retrato de uma tia que todo mundo tem, uma tia como a dona Sebastiana. Enfim, é um filme muito, muito brasileiro também, sobretudo, né? E ser diferente não é ruim, Duda. Eu acho que o que pego, assim, da sua fala, muito pelo contrário, assim, são duas narrativas com recortes diferentes sobre um período, maneiras de você contar uma história, né? De como é que foi essa história. Com certeza, eu não sabia que você era de Recife. Eu não sou, a minha família que é toda pernambucana. Eles são sertanejos, olha, na verdade. A minha família é toda sertaneja, sim. Mas aí eu acabo indo muito ao Recife por isso também. Que legal. Não, você falou da dona Sebastiana, né? A Tânia Maria, que tá assim estourada, né? Total. Inclusive foi eleita pelo New York Times como uma das melhores interpretações do ano, né? Ela não foi indicada, acabou não sendo indicada nessas premiações, mas eu queria muito vê-la no Oscar, por exemplo, né? Seria incrível. Tomara que ela possa estar presente. Já estou aqui assumindo que o filme será indicado, que eu acho que será mesmo, né? Faz todo sentido. Inclusive o Wagner também eu acho que será indicado. Mas sobre as questões das lendas urbanas, a da Perna Cabeluda é muito interessante, né? E é uma cena que tem bastante humor, como você citou, e a referência ao tubarão,
que não é spoiler, né? Acho que quem não viu, como eu falei, já deveria ter visto, mas de qualquer forma, a referência ao Tubarão é muito interessante, porque é um filme que o próprio Kleber, ele me contou isso na entrevista que eu fiz com ele ano passado, era um filme que ele queria muito assistir, e ele teve que demorar para assistir, porque ele era muito jovem, então ele não podia ver o filme, que, se eu não me engano, tinha a classificação etária de, acho que 14 anos, ele tinha 10, alguma coisa assim. Então, ele teve que esperar para ver o filme, mas ele me contou que era muito marcante o pôster do filme para ele, né? Aquela cena com o tubarão com as mandíbulas abertas enfim, ela tá comendo uma pessoa. Então, a referência ao tubarão é muito legal, assim, no filme. Eu achei bem interessante. E é uma referência cinematográfica e que em Recife é muito presente, porque o tubarão é um monstro, né, no filme do Spielberg, mas também em Recife é uma ameaça real, né? Então é interessante essa mistura que ele faz entre um medo, digamos, fílmico, né, cinematográfico, e um medo atávico mesmo, um medo que realmente é uma coisa que pode acontecer, infelizmente, com qualquer pessoa no Recife, né? Digo, ser atacada por um tubarão. Exatamente, é uma cena muito emblemática, assim, logo no começo do filme, para não dar muito spoiler. Mas aí indo para um comparativo que aí sim eu acho que é um componente muito forte, tanto do Ainda Estou Aqui e premiadíssimo, Fernanda Torres premiadíssima também no Globo de Ouro, e por isso todo mundo com o santinho da Fernanda Torres ali, Alice Carvalho, o Wagner Moura também. Mas foi um filme que incomodou principalmente a extrema-direita por conta desse discurso político do filme. Então, agora o Agente Secreto retoma isso e, além de ser um filme que por si já incomoda, porque fala sobre ditadura, sobre uma memória que não pode ser apagada, nesse caso, tanto o diretor, como você disse, né, Duda, o Kleber Mendonça, como também o Wagner Moura, eles têm discursos muito fortes. Eles falaram abertamente, o Kleber Mendonça criticou o Bolsonaro abertamente ali, falando durante o discurso, mas também depois, na entrevista. E o Wagner Moura, eu até separei um trecho específico, porque ele já respondeu a perguntas em entrevistas que perguntaram para ele, mas você se posiciona muito politicamente, você acha que isso teria algum ônus? Ele diz, olha, ter um posicionamento político tem um preço e é um preço que eu estou disposto a pagar. Aí no discurso dele, aí para trazer exatamente o que ele diz, recentemente nós tivemos, de 2018 a 2022, um presidente da extrema-direita, né, de extrema-direita fascista no Brasil, que é uma manifestação física dos ecos da ditadura. Então, é um filme e também todos que estão ali, né, por trás do filme tem um recado político forte e estamos num ano de eleições, mais uma vez. Então, eu queria te ouvir sobre isso, né, sobre o impacto que isso tem, a importância que isso tem. Bom, tanto o Wagner quanto o Kleber, como a gente falou, eles são super abertos em termos da posição política deles, né? Eles são completamente de esquerda e eles não têm papas na língua, né? Nenhum dos dois. O Wagner, realmente, ele declarou isso e todas as entrevistas, as pessoas já sabem disso, então elas já perguntam para ele sobre a posição dele. Por exemplo, eu sei que perguntaram sobre a posição, o que ele pensava do ataque, né, dos Estados Unidos à Venezuela. Ele também se posicionou bem claramente contra, né, obviamente, o ataque. Então, agora é engraçado, porque você disse que ele não tem medo de pagar o preço, né, por esse posicionamento dele, mas, por outro lado, Hollywood também é uma cidade, pelo menos, né, o meio cinematográfico é um meio bastante democrata nos Estados Unidos, então vários atores e diretores se conectam, né, esse lado, digamos, da esquerda, né? Então eu acho que isso, não que isso, claro, não tô, isso eu acho que não atrapalha tanto esse posicionamento dele na temporada de premiação. Quanto ao Brasil, esse ano de eleições, bom, é um filme que incomoda muita gente, né? Tem pessoas que não vão assistir o filme, acho que porque é um filme esquerdista, né, entre aspas, enfim. O que é uma bobagem, é um filme, sim, claro, que fala sobre esse período horroroso que foi a ditadura, de forma clara, e que toma uma posição muito clara também,
mas que é um filme que acho que dá para ser assistido por qualquer pessoa, né? Acho que você não precisa necessariamente concordar com tudo que está sendo dito no filme para gostar do filme. E até acho que o próprio Kleber ele também já declarou isso. É um filme que ele gostaria que o filme fosse assistido por pessoas de todas as matizes políticas, né? Porque no final das contas é um filme que já foi até assistido, eu estava vendo, ele já foi visto por mais de 1.100.000 pessoas no Brasil e 300 mil espectadores na França, então, enfim, são números bastante significativos, né? Isso, e quando a gente vê também a reação, claro, do presidente Lula, a primeira-dama, Janja também, postando imagens, o próprio Lula ligou para o Wagner Moura, parabenizou por ligação, ele ter ganhado o Globo de Ouro, então, enfim, é algo que realmente mexe com a extrema-direita no ano passado, o que é lamentável, né, como você disse, Duda, porque deveria ser celebrada, é uma conquista do cinema brasileiro, no fim das contas, e de todos nós. Mas no ano passado também foi a mesma questão que foi colocada. Muitos políticos, enfim, parlamentares da extrema-direita, na verdade, menosprezando um prêmio que no fim das contas, até impulsiona a indústria do cinema, de uma maneira geral, se a gente for pensar lá na ponta, e sem contar o orgulho e o incentivo que um presidente tem que ter realmente ao publicar e exaltar esse trabalho, que é um trabalho muito potente do Kleber Mendonça, enfim, de todos os envolvidos também. Claro, é a função de um presidente, né? Quer dizer, é óbvio que o Lula está muito mais afinado politicamente ao Kleber e ao Wagner, evidente. Mas todos os presidentes deveriam fazer isso, né? Ao contrário do presidente anterior, que, imagina, teria odiado esse filme com certeza, se é que ele teria ido ao cinema, ou se é que ele sabe que é cinema, enfim, mas deixa pra lá, né? Não vamos perder tempo falando sobre isso. Mas, não, é muito importante. Eu vi uma coisa que eu achei coisa de internet muito ridícula, né? Alguém falando, Wagner Moura é muito fácil, agora vive em Hollywood com o dinheiro da Lei Rouanet. Gente, não teve nenhum dinheiro da Lei Rouanet no Agente Secreto. É uma produção totalmente independente, não teve dinheiro da Lei Rouanet, imagina. Então é ridículo falar isso. E como você falou, é um filme que criou muitos empregos, né? Inclusive tem no crédito final exatamente o número, eu não me lembro exatamente, mas acho que são próximo de 5.000 pessoas. Eu vi que tem 200 figurantes, enfim, o elenco principal é enorme. Então é uma grande produção, né, o Agente Secreto. É um filme que criou muitos empregos, justamente, gerou muito dinheiro. Então, além da questão do soft power, né, enfim, de levar o Brasil para o mundo, né? Levar a cultura brasileira para o mundo é muito orgulho, né, para a gente. Eu fiquei muito feliz ontem assistindo a cerimônia e vendo os dois recebendo o prêmio, foi incrível. Eu adorei, inclusive, também a Minnie Driver, né, a atriz que entregou o prêmio pro Wagner, falando parabéns em português. Foi muito legal. Então, assim, é um filme que leva o Brasil para o mundo e contando uma parte importante da nossa história, né? Então, enfim, eu acho que ser contra o filme não tem nada a ver. Enquanto a gente estava aqui nos bastidores, antes de começar a nossa conversa, o Duda e eu, a gente estava comentando sobre a quantidade de pessoas, de empregos que esse filme gerou. É algo que é colocado nos créditos ali, no final do Agente Secreto, porque é uma posição também de exaltação à indústria audiovisual brasileira, que é muito importante, não deixa de ser um posicionamento político também. E no fim das contas, Duda, para a gente fechar a nossa conversa, eu quero te ouvir sobre esse contexto atual que o Brasil vive. Algo que está sendo muito falado nesse âmbito é o PL do streaming. Até foi alvo, no fim das contas, do Wagner Moura e acabou ficando mais popularizado. As pessoas passaram a se informar mais sobre isso e a entender mais depois das críticas que ele fez. Agora esse projeto está no Senado e a discussão deve ser retomada logo mais. Mas a discussão, a crítica todo mundo, na verdade, quer que seja regulamentado, de fato, o streaming, mas a questão é o formato dessa regulamentação, né? São necessárias regras para esses streamings, para, enfim,
os artistas, os produtores, mas essa alíquota que está sendo colocada, ela é considerada baixa e tem uma dificuldade também para você impulsionar o setor independente. É justamente, estamos falando do agente secreto que está aí disputando, já estou colocando aqui que vai disputar o Oscar, mas está disputando prêmios muito importantes, premiações muito importantes e que no fim das contas é um filme independente. Então queria te ouvir sobre a importância disso e esse momento que a gente vive no audiovisual brasileiro. Então, eu acho que o filme, essa exposição do filme traz muita visibilidade, né, para essa questão. Como eu falei, as pessoas começam a se tocar a quantidade de pessoas envolvidas para fazer um filme, porque às vezes você vai no cinema e você não se dá conta de que tem tanta gente envolvida, né? Não apenas na parte da filmagem, mas enfim, depois na pós-produção, edição, marketing, campanha, tudo que envolve, né? Sobre a PL do streaming, sim, é uma discussão super importante, eu espero que seja retomada em breve. Eu não sei se já tem uma data para ser retomada a conversa, mas então, as pessoas têm que entender também que tudo tem que ser legalizado, né? Então, assim, o streaming, ele gera milhões de dólares no Brasil, é um dos países, é um dos maiores mercados do mundo, basicamente, para vários streamings, não quero citar nenhum específico, mas enfim, para todos, todo mundo sabe quais são, e que eles precisam, né, trazer de volta parte do lucro justamente para a produção independente, como você mesmo falou. Então, assim, é um sistema que tem que se bancar, né? Então, assim, a gente sempre fala da indústria cinematográfica, né? No final das contas, o cinema é uma indústria, né? É uma arte, mas é uma indústria também. Então, ele tem que ser autossuficiente. Então, se essas empresas estão lucrando milhares de dólares com as assinaturas, né, dos seus streamings, com produções principalmente internacionais, eles precisam também trazer de volta parte desses lucros para a produção independente e até para a gente ter uma diversidade de filmes, né, de temas, de assuntos, e não cair tudo na mesma fórmula que muitos desses streamings têm, né? Que a gente sabe, quando você diz um filme da Netflix ou um filme, né, de qualquer que seja, eles acabam sendo muito parecidos entre si, em geral. Então, a importância da PL do streaming é justamente a gente arrecadar mais dinheiro para fomentar essa indústria e criar e trazer produtos diferentes, né? Eu não gosto muito da palavra de produto, mas enfim, filmes e produções independentes e com mais diversidade. Muito obrigada e nos falamos em breve, hein? Logo mais tem Oscar, então a gente logo mais vai conversar. Obrigada. Com certeza, tá joia, Gabi. Obrigado você, obrigado pelo Até convite. Mais. Estamos aí. Um beijo, querido. Até mais, tchau, tchau. Pedir a todos que nos acompanham também para mandarem aqui as suas apostas para o Oscar, que eu vou ler aqui no chat. Eu também estou com o santinho da Fernanda Torres e estou apostando no Wagner Moura como melhor ator, filme internacional e ali, quem sabe, roteiro também. Duda já deu a dica. Agora um recado para você que me acompanha todos os dias aqui no Em Detalhes. Este mês estamos com a nossa previsão para a economia. Então, se você quer saber onde você pode começar a investir o seu dinheiro, mas eu não tenho muito para investir. Calma, isso é para todo mundo, tá? Não é só para quem tem dinheiro, para a gente aprender o que fazer com aquele pouquinho, muitas vezes, que sobra no final do mês. Então, o Eduardo Moreira vai apresentar previsão para dólar, juros, as principais bolsas do mundo também. Você pode participar no dia 29 de janeiro, que é uma quinta-feira, 8 horas da noite, mas para isso você precisa fazer a sua inscrição agora. Então, garante a sua vaga. Vai em detalhesicl.com.br, que é de graça, online o evento, vale muito a pena acompanhar. A gente está de volta amanhã no Em Detalhes, agora tem o Mercado Investimentos, depois o Rolê ICL. Você pode ouvir o Em Detalhes também nas plataformas de áudio, em qualquer momento do seu dia. Tchau, tchau. Nos últimos meses, o mercado financeiro do Brasil viu de tudo. Dólar oscilando, bolsa surpreendendo, fundos multimercados se recuperando depois de anos. Enquanto isso acontecia, muita gente que segue o mercado tradicional simplesmente não entendeu nada. Porque a verdade é uma só. O que o consenso do mercado fala não é necessariamente o que acontece no mundo real. E é justamente por isso que no dia 29 de janeiro, às 8 horas,
eu, Débora Maganha, vou estar lado a lado ao Eduardo Moreira no Mapa da Mina de 2026. Uma aula gratuita para te mostrar os caminhos para os investimentos e finanças em 2026, mostrando as tendências para dólar, bolsa, juros, fundos e oportunidades. Sem o filtro da Faria Lima, sem interesse escondido e sem armadilha. Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico, com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.